Saudações. Nesse vídeo quero dar continuidade ao assunto que nós iniciamos no anterior, qual seja sobre os custos da guerra. No vídeo anterior nós falamos sobre o preço dos principais mísseis utilizados pela Rússia. Não falamos de aviões, não falamos de navios, belonaves, não falamos de tanques. Por quê? É claro que de helicópteros, canhões, manpedes, uma série de mecanismos e outras armas que a Rússia tem. Por quê? Porque a estratégia da Federação Russa, nitidamente, é poupar a vida da sua própria mão de obra usando mísseis táticos. Nitidamente essa é a estratégia russa, o uso de mísseis táticos, certo? É interessante, é funcional, tem servido muito aos propósitos militares, estratégicos e táticos da Federação Russa. Vamos explicar brevemente. O Ocidente nitidamente acreditou que a Rússia faria mão de uso maciço de tanques, como na Segunda Guerra Mundial. E também porque a Rússia tem mais de 14 mil tanques, a Rússia tem muitos tanques. Então, eu creio que eles imaginaram que a Rússia faria uso maciço desses tanques. O que não aconteceu. É claro que ela usou tanques, mas não é um uso maciço. Nunca foi um uso maciço. Em momento nenhum do conflito foi um uso maciço. Nem quando era uma operação militar especial, nem após a chegada do general Surovikin, quando se tornou uma operação de combate ao terrorismo. A estratégia de defesa ucraniana, que foi basicamente fortificar todas as cidades, vilas e aldeias do país, para impedir o avanço de tanque, deu com os burros na água, em parte por conta disso, porque a Rússia praticamente não utilizou essa ferramenta de combate, por sinal muito cara. Arriscada, taticamente complexa de você fazer uso, é uma batalha de tanque, é algo muito difícil de manobrar, de conceber, de planejar, sabe? Então, já na fase de operação militar especial, era nítido que a Rússia preferia mísseis táticos. Mas era mais difícil, muito mais complexo. Por quê? Porque na primeira fase, tratava-se de libertar de maneira física as regiões do Donbass das forças ocupantes ucranianas. Só para fazer um adendo rápido, as forças da Ucrânia são invasoras e são as de ocupação. Porque nós já explicamos que os ucranianos, eles não residem, eles não são um povo dessa região do Donbass, da região da Novorússia. O ucraniano é um povo muito próximo dos russos, mas com alguma ligação, vamos colocar, cultural, linguística, genética, também com poloneses e bielorrussos, cujo local de origem é o norte da Ucrânia, certo? O local de origem do povo ucraniano, que é recente na história, até o século XVIII, não havia distinção entre o idioma russo e o idioma ucraniano. É uma criação recente, sabe? Nunca existiu um país chamado Ucrânia. Ucrânia é uma região ucraina, é em Rússia fronteira. É uma região específica, certo? Próxima do Dnieper. Não tem a ver com... Tem a ver com o conceito francês de país, mas não tem a ver com o conceito étnico de país. Vocês podem procurar em qualquer mapa anterior a 1992, vocês não vão achar a Ucrânia independente. A Ucrânia é uma criação, certo? Repito, é um povo que surgiu nas terras localizadas entre a Galícia e a região norte do rio Dnieper. Então, essa é a região nativa do povo ucraniano, certo? As cidades da Novorússia, os oblastes da Novorússia, repito e não canso de repetir, são todos por origem, fundamento, direito de conquista, de ocupação e de povoamento russos. Odessa foi fundada por russos, certo? Zaporígia foi fundada por russos. A maioria das cidades da Crimeia foram fundadas por russos. Kherson foi uma cidade fundada por russos. Donetsk foi fundada por russos. Lugansk foi fundada por russos. Nikolaev foi fundada por russos. Kharkov foi fundada por russos. Dnepropetrovsk foi fundada por russos. Da mesma forma que Sumi foi fundada por russos, Poltava foi fundada por russos, Kirovograd foi fundada por russos. Essas cidades são, por essência, russas. Foram fundadas por czares e czarinas
russos, certo? Esse é o ponto. Então são locais historicamente russos que sempre foram russos. Os ucranianos vindos do norte são os invasores, eles são os invasores. Eles estão tentando ucranizar à força uma população que não é ucraniana, que é russa. É essa população que a Federação Russa se propôs a defender. É aquilo que nós já discutimos, que inclusive filosoficamente, aí nós estamos falando do filósofo russo do século XIX, Soloviev, que ele diz uma coisa que eu concordo demais. Nem toda paz é boa, nem toda guerra é má. Existem esses pacifistas de sofá, né, pacifistas de área pacífica, que é muito fácil, toda guerra é má. Como assim toda guerra é má? Como assim toda guerra é má? Se um povo está sendo oprimido, se um povo está sendo escravizado, se um povo está sob uma tirania, eles devem aceitar a paz? Que paz é essa? Que paz é essa? Nem toda paz é boa, nem toda guerra é má. E às vezes, e eu também concordo com o Soloviev, a guerra não é um mal menor. A guerra é um bem menor, certo? Principalmente quando se fala de guerra de libertação. Principalmente quando se fala de guerra de libertação, que é exatamente o caso do que está acontecendo na Ucrânia. A população russa original, nativa, estava sendo massacrada por invasores vindos do norte, os ucranianos. E é isso que estava acontecendo. Ponto. Certo? Então, voltando, nessa primeira fase, tratava-se de retirar esses invasores da Novorússia, quarteirão por quarteirão, edifício por edifício. É só vocês pesquisarem, quem não se lembra, do que aconteceu na fábrica da Azovstal. Não é nem quarteirão por quarteirão, é prédio por prédio. Então, nessa primeira fase da operação especial, não se fez uso de mísseis táticos, porque não tinha como. A estratégia dos ucranianos sempre é usar a população civil como escudo, igual esses manifestantes bolsonaristas estão usando criança como escudo nas manifestações deles. Isso é coisa de covarde, isso é coisa de gente baixa. Mas é que tanto os bolsonaristas quanto os ucranianos estavam fazendo, usando criança como escudo. Nessa circunstância, como é que você usa míssil? Na verdade, tem tanque que tem jeito de usar. Foi nesse aspecto que a Stepinaz tchetchena foi importantíssima. Certo? Foi muito importante, porque aí é combate urbano, prédio a prédio, quarteirão a quarteirão, cidade por cidade. Nem míssil, nem tanques são úteis nesse aspecto. Aí você fala, a guerra andou devagar, a culpa foi do general, sei lá o quê. Não, não foi culpa de general nenhum, e a guerra tinha que andar devagar. Porque se trata, é como expulsar um câncer. Você tem que tirar ele de célula por célula. Então, nesse aspecto, não tem como você usar, repito, nem tanque, nem míssil. Mas assim que a operação muda de nível, ela mudou de nível, até pelo que aconteceu na ponte, né? Na ponte de Kerch, foi um ataque terrorista, vocês devem se lembrar, né? Um terrorista explodiu um caminhão e quase derrubou a ponte, né? Quase derrubou, a noite já estava operante, mas quase derrubou. Então, quando os ucranianos partiram para o terrorismo, aí a Rússia resolveu fazer o que os próprios Estados Unidos fizeram muitas vezes, o que o próprio Reino Unido já fez, o que a própria França já fez, o que a própria Espanha já fez, país da OTAN, que é a operação de guerra ao terror, de combate ao terror. E aí o conflito mudou. Mudou, o general Surovikin fez o que o outro general não estava fazendo. Não, eu não lanço crítica ao comando anterior, porque são operações completamente distintas. Agora é uma guerra contra o terror. O Estado ucraniano é um Estado terrorista, certo? Estado terrorista. Então trata-se de combater um Estado terrorista. Essa que é a questão. Nesse sentido, e não só um Estado terrorista que tem cúmplice dos próprios países da TANTAN. Não vamos citar o nome aqui, porque a inteligência artificial pega a gente. Pega o que aconteceu na Polônia, por exemplo. Gente, aquilo teria acontecido sem a cumplicidade do governo polonês, porque até ontem eu acreditava na estratégia de falsa bandeira. Mas vendo a reação da Polônia, da própria Polônia,
colocando panos quentes, protegendo os ucranianos, nada me tira da cabeça que os dois países não tenham, né, mancomunado antes de fazer aquilo, sacrificar a vida de 2 trabalhadores para fazer aquilo. E a Rússia também nitidamente reconheceu isso, porque hoje ela lançou algo entre 40 e 60 missas para serem rezadas no território ucraniano. Hoje foi um dia muito religioso, certo? Foi um dia muito religioso. A Federação Russa, pelos informes do próprio Ministério da Defesa do país, deixou claro que hoje o pau ia cantar como retaliação à atitude polonesa. Então os russos nitidamente sabem de alguma coisa que a gente não sabe. E agora os poloneses sabem que eles sabem. A OTAN sabe que eles sabem. É mais ou menos o que aconteceu na Turquia. Mais uma vez, outro atentado curdo. Não foram os curdos. Se fossem os curdos, estava acontecendo desde sempre. O olhar fuzilante de ódio, você via, se sentiu o ódio do Erdogan na direção de Joe Biden, no encontro do G20 na Indonésia, deixou muito claro que os turcos também sabem de onde está vindo esse terrorismo curdo, quem está patrocinando. Certo? Os Estados Unidos estão brincando com fogo. O Erdogan não é pacífico, calmo, igual o Putin é, não. E parece que está tendo um início de revoluções coloridas também na Arábia Saudita, né? As pessoas estão levantando em protesto, milhões estão protestando contra a execução de alguns jovens lá. E, gente, nós estamos falando da Arábia Saudita. Executar pessoas sem fundamento humanitário nenhum é o que a Arábia Saudita faz desde sempre. E os Estados Unidos acobertavam. Os Estados Unidos protegiam. E o que mudou? O que mudou é que nitidamente a Arábia Saudita mudou de lado. A Arábia Saudita agora está do lado dos russos. Então, provavelmente, a democracia vai tentar visitar a Arábia Saudita. Mas isso é burrice. Por que isso é burrice, minha gente? Deixa eu explicar para vocês. A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo do mundo. Exportador. O produtor são os Estados Unidos. É o maior exportador de petróleo do mundo, junto com a Rússia, a Federação Russa. E a Arábia Saudita tem amigos na região do Golfo Pérsico. Os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Catar, o Kuwait, o Omã. Esses países estão com a Arábia Saudita. Todo o Conselho de Cooperação do Golfo. Se a Arábia Saudita parar de exportar petróleo, o preço do barril está em que? 80, 90 dólares? Ele sobe para 300 dólares assim, ó. E aí? A economia mundial já está cambaleante, já vinha sendo destruída por conta do Covid. Depois ela sofreu enormemente, não por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas por causa das sanções que o Ocidente impôs à Federação Russa, dificultando a aquisição de bens que eles precisavam, aumentando especialmente o preço desses bens. Então você já tem 2 crises enormes, uma em cima da outra, que colaboram enormemente para a destruição do crescimento econômico mundial, certo? Para o próprio declínio da economia mundial. Aí você vai acrescentar um boicote do petróleo dos países do Golfo Pérsico. Quer dizer, eles tiraram primeiro o Irã do mercado mundial de petróleo, depois tiraram a Venezuela, tiraram a Rússia aí com consequências dramáticas, e vão fazer o quê? Vão tirar a Arábia Saudita? Eles vão realmente fazer isso? Quem vai vender petróleo? Que hora, hein? Para o Bolsonaro ter entregue o pré-sal, que hora para o Temer ter entregue o pré-sal, que hora para eles dois terem vendido a Petrobras, que hora para eles terem vendido refinarias. Que hora, hein? Que hora! Que hora! Era uma chance extraordinária de nós não apenas não sentirmos a crise, como ganharmos dinheiro como nunca na história desse país, porque hoje o Brasil é o 8º exportador mundial de petróleo, o 8º produtor de petróleo, perdão. Que hora, hein? Para a gente ser governada por Jair Messias Bolsonaro e por Miguel Temer. Que horror. Aí espera-se que o Lula desfaça algumas dessas privatizações, tem que desfazer da Petrobras, e na prática a Petrobras foi privatizada, refinarias foram entregues, a Paraná X foi dada. Aquela refinaria de Salvador foi entregue de graça para um ditador lá
dos Emirados Árabes Unidos, provavelmente em troca de proteção, depois que aquilo for escorraçado da presidência. Mas a questão aqui colocada tem que ficar clara. A gente perdeu uma oportunidade extraordinária para o país crescer, para o país se desenvolver. Certo? Perdemos por conta dessas políticas neoliberais, desses governos traidores e entreguistas. Mas eu nem vou entrar muito nisso, não. O mérito aqui é que os Estados Unidos estão ficando sem amigos na Ásia. A recente diplomacia do bambu na China, que é se aproximar das nações asiático, Indonésia, Malásia, Vietnã, não sei Filipinas, mas Camboja, certo? As nações da ASEAN, que também estão se afastando dos Estados Unidos. Essa diplomacia do bambu faz com que a China se aproxime do Sudeste Asiático, historicamente do qual era rival, mais por imposição dos Estados Unidos do que por necessidade de campo, e torna as únicas nações aliadas de fato dos Estados Unidos na Ásia os cachorrinhos fraudiqueiros que estão ocupados por tropas americanas, que é Japão e Coreia do Sul. E o país inventado pelos Estados Unidos, que é Taiwan. Então, a Ásia, que estava repleta do poder americano, está se afastando dos Estados Unidos, está se libertando dos Estados Unidos. Correto? A China, principalmente, mas também a Rússia e também o Irã, estão projetando o seu poder pela Ásia e expulsando os Estados Unidos de lá. Mas o que tudo isso tem a ver com a guerra da Ucrânia? Tem a ver porque guerra, como a gente já falou muitas vezes, depende enormemente de alocação de recursos. Correto? E aí a gente está falando, naquele vídeo que nós lançamos, o último vídeo que nós postamos, o custo dos mísseis. Nós vimos que hoje a Rússia lançou entre 40 e 60 mísseis na direção da Ucrânia. Algumas dessas mísseis custam 14 milhões de dólares a unidade, certo? Especificamente as que resolvem, digamos assim, a infraestrutura energética. Que essa é a estratégia, como eu estava dizendo, a estratégia de combate da Federação Russa. Ao invés de matar pessoas, evitar isso, dá para você evitar. Dá para você fazer uma guerra mais humana, porque a Ucrânia está mandando mulheres, a Ucrânia está mandando adolescentes, a Ucrânia está mandando senhores de meia idade, porque não tem mais soldados. Sofreu 400 mil baixas. Para cada baixa, se a gente aceita um ferido, 800 mil soldados desabilitados. Quem está lutando pela Ucrânia cada vez mais são mercenários, são tropas da OTAN disfarçadas, porque ela não tem mais mão de obra. Isso de conflito é uma coisa muito cara. Pensa, cada míssil 14 milhões de dólares, 75 milhões de reais. Um míssil. A Rússia mandou só desses, mandou mais de 20 esses dias para trás, para desabilitar a infraestrutura da Ucrânia. E essa é a estratégia, desabilita a infraestrutura usando míssil tático. É uma estratégia vencedora, porque sem infraestrutura, como é que um país luta? Ele tem primeiro que